O que te motiva? Uma pergunta difícil de responder, eu acho. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. Meu nome é Pedro Faria, eu sou professor de espanhol e hoje eu quero trazer para você um pouquinho sobre como eu aprendi o espanhol. E para te explicar um pouquinho de como eu aprendi o espanhol, eu preciso que você tenha um pouquinho, saiba um pouquinho da minha história. Motivação. Qual que foi o motivo? O porquê? Você simplesmente quis? As coisas funcionam quando você quer, mas tem que ter algo a mais para dar um sentido para aquela coisa, né? Então eu fiz essa pergunta para um amigo meu uma vez: o que te motiva? Ele falou: cara, não sei o que te responder. É difícil, ele ficou assustado até, mas a gente conseguiu conversar, eu consegui tirar a resposta dele com o tempo que a gente foi batendo um papinho, tá? Eu já escrevi sobre isso, sobre essa experiência no blog Aprenda Espanhol em 4 Passos, mas eu vou fazer em vídeo para deixar mais enxuto, mais rápido, explicar para vocês como que foi a história. Em 2005 eu me mudei para a Espanha, eu fui morar na Espanha. Antes disso eu já morava em Portugal, mudei em 2003 para Portugal e em 2005 eu fui para a Espanha porque meu pai foi trabalhar numa empresa brasileira lá em Portugal, no departamento de recursos humanos, economato, mas a empresa era fronteira, a cidade da empresa era fronteira com uma outra cidade da Espanha, né? A empresa era em Elvas, Portugal, só que tinha uma cidadezinha logo do lado, Badajoz, na Espanha, que era maior do que Elvas e a qualidade de vida era muito maior, né? Tinha mais coisas, era mais avançada, até mesmo a questão da população espanhola era mais acolhedora, ela é mais fácil de conviver, é mais gostoso de estar ali no meio. Então, olhando aquilo, a gente escolheu ir morar na Espanha. Na verdade, meus pais decidiram morar na Espanha e eu estava animado com aquilo, né? Na época eu tinha 10 anos. 10 anos? Isso, eu tinha 10 anos na altura. E era festa para mim. Tirando o fato de que eu ia ter que começar a estudar na Espanha e eu não sabia falar nada. Se eu fosse na padaria eu não conseguia comprar água, não conseguia comprar pão, não conseguia comprar uma bala, né? Então a situação estava feia ali para mim, né? E da mesma forma que eu ia ter que começar a estudar. Eu era um bom aluno, na verdade eu sempre tentei ser um bom aluno e eu achava que agora era o fim, eu estava ferrado, literalmente, né? Mas a gente continuou, né? Eu não sabia falar nada, em uma semana e pouquinho eu já estava matriculado na escola chamada Los Glaces, né? Eu estava cursando ali a sexta série do ensino fundamental. Depois eu ia partir para o primeiro de la ESO na Espanha, né? Que seria a nossa 7ª série aqui no Brasil. Enfim, eu comecei a estudar, né? Não sei que força, ironia do destino foi essa. O único brasileiro que tinha na escola, ele estava na minha sala. Era Lucas, eu fiquei muito amigo dele no período que a gente estava lá. Então eu cheguei lá sem falar nada e tinha um intérprete lá para mim, né? Mas eu também não podia depender dele sempre, mas foi uma ajuda enorme para mim naquele momento. O Lucas, ele me apresentou a sala, ele traduzia as coisas para mim no começo e fez com que não fosse tão assustador nos meus primeiros dias ali. Tirando o Lucas, todo mundo falava espanhol, todo mundo se comunicava em espanhol, as aulas eram em espanhol, não era uma escola para estrangeiros, era uma escola para alunos que falavam espanhol mesmo, né? Os que não falavam espanhol era um amigo meu também que se chamava Artem. Ele é ucraniano, perdi o contato com ele, mas a gente estava estudando juntos. Na época ele tinha chegado lá uns 2 meses e estava tentando aprender o espanhol também. O tempo foi passando, eu ficando desesperado, eu tinha que entender as aulas, eu tinha que fazer para casa e em pouco tempo eu teria que fazer provas também. Eu já estava na metade do ano letivo, eu cheguei lá na metade do ano letivo, nem foi no início do ano, eu precisava aprender o espanhol de qualquer jeito, né?
Então tinha uma professora lá também, de língua castelhana e literatura, que seria o nosso português e literatura aqui, que ela queria me ajudar, mas ela não sabia falar português. Então a gente ia para a biblioteca estudar algumas coisas, ela me ensinava em espanhol mesmo, e eu ia aprendendo. Ela mostrava imagens para mim e falava o que era, eu ia assimilando aquela coisa. Era chato, mas eu precisava aprender. Eu vou falar que eu estava achando aquilo mil maravilhas, não estava. Então fui naquele ritmo com a professora, chamava Guadalupe, e era filha da diretora da escola, e com o Lucas, que é o colega brasileiro que eu tinha lá. Eu fui me esforçando, eu fui tendo ali um motivo para aprender. Eu não podia repetir de ano, eu tinha que aprender o espanhol de qualquer jeito, né? E assim, as coisas foram acontecendo automaticamente, com aquela convivência, né? Com todo mundo falando espanhol, televisão espanhol, desenho espanhol, rádio espanhol, escola espanhol, e o esforço de estar tentando aprender. Em menos de 30 dias, não chegou a dar nem um mês, eu já estava me comunicando tranquilo, eu já me virava sozinho, eu já fazia para casa, já escrevia, já fazia prova, não tirava nota vermelha da prova. Claro, era espetacular? Não, não era, né? Eu estava caminhando pouco a pouco, não era um espanhol perfeito, não era minha gramática estava fraca, minha ortografia pior ainda, né? Algumas questão das duas L's, laede, laenhe, né? Esquecer a existência do CH e colocar X no meio das coisas, enfim, foi misturando tudo, mas aquilo ali foi sendo uma questão de crescimento, um aprendizado. No final do ano eu consegui passar de ano, eu fui pro primeiro de la ESO com boas notas e continuei minha vida. E com o tempo o espanhol ele foi se tornando automático para mim, eu fui aprendendo cada vez mais, fui aprofundando e gostando cada vez mais do idioma. Tanto é que depois que eu voltei de lá, vim para o Brasil, depois que eu voltei da Espanha para o Brasil, algum tempo depois eu acabei me tornando professor de espanhol em centros de idiomas, escola, ensino fundamental, ensino médio também na rede particular, e até escrevi um guia prático, né? Não é o guia definitivo, não, é uma coisa, são alguns passos que você precisa seguir para poder aprender o espanhol, que fazem parte da questão do aprendizado em si. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado dessa história. Se inscreva no canal e dê um like para ajudar a gente na divulgação, porque a partir de agora vamos estar aparecendo vídeos aqui misteriosamente. Não, eu vou estar subindo, vou estar fazendo um upload de alguns vídeos aqui para a gente poder aprender espanhol juntos. E eu tenho certeza que você vai gostar e definitivamente, se você estiver motivado, tiver um bom motivo para aprender espanhol, você vai aprender espanhol. Um forte abraço, amigo meu, e hasta pronto!